Bom dia, querida amiga, mulher preciosa. Que alegria mais um dia para um devocional poderoso na sua vida. O tema do devocional com propósito de hoje é: tenha uma fé obediente. E nós iremos aprender sobre essa fé obediente com Noé. Em Gênesis capítulo 6, e versículo 5, eu vou ler alguns versículos para que possamos entender como podemos ter uma fé obediente. No versículo 5 diz assim: O Senhor viu que a maldade humana foi ficando cada vez pior e que a imaginação e os pensamentos dos seres humanos os levavam unicamente para o mal. Então, o Senhor se arrependeu de ter criado o ser humano sobre a terra, e isso cortou o seu coração. No versículo 8 diz que Noé, porém, agradava ao Senhor com a sua vida. Esta é a história da vida de Noé. Ele era a única pessoa justa e íntegra na terra daquele tempo. Ele conduzia a sua vida de acordo com a vontade de Deus. Então, Deus chega para ele e diz a ele: faça uma embarcação com a madeira de cipestre, com vários compartimentos no seu interior, e revista-a de piche por dentro e por fora. No versículo 18 diz: mas prometo fazer uma aliança com você, e você entrará nessa embarcação com sua mulher, seus filhos e suas respectivas mulheres. De todos os animais existentes, faça entrar um casal, macho e fêmea, na embarcação para que sobrevivam com você. No verso 22 diz: Noé fez tudo conforme Deus lhe tinha ordenado. Amadas, aqui nós vemos um exemplo grandioso de uma fé obediente. Naquela época, Deus se entristeceu com a maldade e o coração das pessoas, mas Noé servia ao Senhor com a sua vida e com a sua família. Deus fala com ele. Até aquele momento não havia chovido sobre a terra. Noé não tinha visto ainda a chuva, mas Deus fala que faria chover. Deus diz para Noé fazer uma embarcação e Deus dá detalhes de como fazer essa embarcação. Aqui nós vemos nos versículos depois a seguir, versículo 15, versículo 16, Deus dá as medidas da embarcação e Noé começa a construir aquela embarcação conforme Deus tinha lhe ordenado. Amadas, Noé teve uma fé obediente. Deus fala com ele, Deus diz que ele era a única pessoa justa na terra, naquela situação. Deus estava irado com a humanidade, mas Deus vem, fala com Noé e ele obedece exatamente como o Senhor lhe falou. Noé entra na arca com 600 anos e dali um ano após, aproximadamente, vai dizer a palavra de Deus no capítulo 8 de Gênesis, que o dilúvio aconteceu por 40 dias e 40 noites. Porém, até que a água totalmente baixasse e Noé pudesse abrir novamente a porta da arca, foram aproximadamente um ano. Noé sai da arca com 601 anos. Então, quando ele sai da arca, ele oferece um altar, um sacrifício a Deus. Pega ali os animais e oferece ao Senhor em gratidão, porque Deus o havia livrado
da morte, de ser inundado também juntamente com a humanidade. E Deus se agrada e recebe o sacrifício de Noé, faz uma aliança e promete que nunca mais voltaria a amaldiçoar a terra daquela maneira. E Deus diz que enquanto durar a terra, sempre haveria semeadura e colheita, frio e calor, inverno e verão, dia e noite. E uma palavra que eu quero que fixe na tua mente, nessa fé obediente, sempre haverá semeadura e colheita. O que você está semeando na sua vida espiritual, na sua vida emocional, na sua vida física? Aqui neste devocional, Deus tem me impulsionado a falar, a incentivar para que você tenha o hábito da fé. E aqui que tenha uma fé obediente. Se você ter uma fé obediente, conforme Deus nos ensina por meio da sua palavra, nós iremos ter uma colheita abençoada, uma colheita de vitória, uma colheita próspera, uma colheita que Deus está comprometido com a nossa vida, assim como teve com a vida de Noé. Por isso, exercite a tua fé e tenha uma fé obediente no Deus Todo-Poderoso. E nesse momento eu convido você a orar comigo. Amada, aqui nós vemos um exemplo de fé, porque Noé servia a Deus, Noé amava ao Senhor, Noé ouviu Deus falar com ele e Noé obedeceu exatamente como Deus lhe ordenara. Aqui nós vemos um exemplo de fé que Noé seguiu certinho. Mas no devocional de amanhã, nós iremos ver uma temática de que muitas vezes Deus não nos dá os detalhes e é preciso confiar para agirmos. Então, minha amada, no dia de hoje, peça ao Senhor uma fé obediente, assim como Noé teve. E com certeza, como Deus fez uma aliança com Noé, Deus também terá uma aliança com você de maneira forte, porque a sua fé está firmada nele. Ore comigo. Senhor meu Deus, eu te agradeço por este dia, pela vida, pela oportunidade, pelos teus milagres, por cada amanhecer, por esta palavra maravilhosa que começa tocando ao meu coração e eu tenho certeza que tem endereço certo para o teu coração. Deus nos ensina que tenhamos esta fé obediente, assim como Noé teve. Ele seguiu sem questionar, ele seguiu as tuas ordens e ele foi vitorioso. Ele foi salvo, ele e toda a sua família, conforme o propósito que o Senhor tinha para ele. Por isso, o Senhor nos ensina em nosso coração, nos capacitando, nos orientando, que tenhamos essa fé obediente que agrade o teu coração. Aleluia! Assim como o Senhor se agradou de Noé, como o Senhor também recebeu o sacrifício dele, que Deus receba o meu sacrifício, o teu sacrifício, em gratidão ao Senhor, por termos a nossa fé firmada nele, confiante nele, crendo que o Senhor tem o melhor para a nossa vida, com salvação, com libertação, com cura, com transformação, com aquilo que Deus tem para o nosso coração, que Deus sabe que é o melhor. Por isso que o Senhor esteja sobre a tua vida, sobre o teu lar, olhando para você neste momento de maneira muito especial. Receba o cuidado do Senhor, a orientação de Deus e tenha e viva essa fé obediente todos os dias da sua vida, em nome de Jesus Cristo. Amém. Se essa palavra e essa oração tocou a sua vida e o seu coração,
curta, compartilhe para alcançar ainda mais mulheres nesse devocional com propósito. Que Deus te abençoe.